Você já se perguntou do porquê alguns clientes simplesmente somem, mesmo você oferecendo um ótimo serviço? Mais de 60% dos pacientes não voltam ao seu consultório, tomam essa decisão e não é por conta do preço, não é por conta que você não entregou um resultado técnico que ele estava aguardando, mas sim, esses 60% não voltam porque se sentiram mal atendidos. Hoje eu vou te mostrar os 5 erros mais fatais que estão afastando os pacientes aí do seu estabelecimento, do seu consultório. E o mais importante, eu vou te mostrar, com base em toda a experiência que eu tenho, como corrigir cada um desses erros fatais e transformar toda a relação que você tem com seus clientes. Assim, garantindo que eles não apenas voltem, mas também indiquem você para as outras pessoas, para amigos, para familiares. Não tem nada melhor do que clientes que viram o seu próprio vendedor. Alguém pergunta, ele vai lá, indica e faz a venda. Poxa, vai com aquela pessoa que ela realmente sabe o que faz. Não tem nada melhor que isso e realmente, com o tempo, você vai entrar naquela curva exponencial que eu falo em todo o vídeo. E para você que não me conhece, meu nome é Rian Ribeiro, sou estrategista digital e ajudo profissionais da saúde, clínicas e principalmente consultórios a conquistarem clientes todos os dias, todos os meses, ter uma agenda lotada, de forma previsível e principalmente consolidada. E se você já teve aquela sensação frustrante de perder um cliente simplesmente do nada, simplesmente o cliente não ir mais no seu consultório, não te enviar uma mensagem marcando uma próxima consulta, saiba que você não está sozinho. Muitos clientes me procuram, passam pelo mesmo problema. Assim, eles não conseguem ter uma retenção tão grande com os clientes. O cliente entra, depois de um tempo já sai, entra e depois já sai. Então, você tem que sempre estar renovando a clientela, sempre procurando novas pessoas. Igual eu comentei quando eu estava me apresentando em relação à previsibilidade, isso fica muito difícil, porque se a pessoa entra nesse mês, é claro, a gente tem os produtos, o mensal, trimestral, semestral, dependendo da sua área, que isso ajuda a aumentar essa retenção do cliente. Mas se você tiver um atendimento ruim e cometer esses erros que eu vou te falar nesse vídeo, vai passar 3 meses, o cliente já sai. Aí entra outro, vai passar 3 meses, ele já sai. Então a gente acaba quebrando um dos princípios para escalar, que é a previsibilidade. Se toda vez que a pessoa entra, vai sair, então você não vai conseguir reter e entrar nessa curva exponencial. Então fique comigo aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar esses 5 erros fatais que você pode estar cometendo aí no seu consultório ou no seu estabelecimento. E pra gente iniciar, o erro número 1, não escutar o seu paciente. Às vezes a gente está tão focado ali em fazer o serviço, entregar um serviço premium ali para a pessoa realmente entregar o que ela veio procurar, e a gente fica tão preocupado com esses entregáveis que a gente simplesmente não para e entende o que o cliente realmente quer, entende, escuta ele. Hoje em dia, provavelmente você já deve ter escutado isso, a população está carente, eles querem ser escutados. Tem gente que tem o prazer de contratar um profissional, um personal trainer, por exemplo, só para estar lá com ele e ficar trocando ideia. E a pessoa ir aí te contratar e você não ter essa conversa com ela, pode ter certeza que no próximo mês ela vai estar procurando outro, porque ela não criou essa conexão com você. E através dessa conversa que você vai criar essa conexão com a pessoa para dar vontade para ela voltar no próximo mês e você conversar novamente. Saindo um pouco aqui da nossa bolha, da área da saúde, seria, por exemplo, os barbeiros, para as mulheres, cabeleireira, ou se não até a manicure. Se você não conseguir se conectar com a pessoa, simplesmente você vai trocar de barbeiro, você vai trocar de manicure, isso aí não vai influenciar. Agora, se você ir e eles fazerem um serviço excelente e ainda por cima criar essa conexão com você, entender o que passou pela sua semana, entender isso, entender aquilo, é claro, muitas pessoas não gostam, mas é isso que você vai ter a conexão. Algumas pessoas não gostam, mas ela tem um certo limite de perguntas que você pode fazer. Tem pessoas que vai falar sobre a vida toda dela, vai ter pessoas que vai responder com sim ou não, então vai ter o limite, você vai controlando essa conexão com a pessoa. Olha, abrindo um tópico aqui, até mais para você entender de forma mais aprofundada a importância dessa conexão, a importância de escutar o cliente. Quando eu não trabalhava com marketing, eu trabalhei 3 anos, na verdade, se for juntar tudo, eu trabalhei 5 anos com venda locais, para negócios locais. Comecei com venda de capinha, venda de celular, depois já entrei para o shopping, era o dia todo trabalhando,
Mas o que eu quero que você entenda, nessa parte que eu estava no shopping, eu trabalhei muito com venda de ternos, venda de produtos, vamos dizer, high ticket ali nas roupas, né? Vamos dizer assim. Então era um terno de 4 mil, 5 mil, 6 mil. E o que ocorria muito era, por exemplo, dia de sábado, é muito correria no shopping. Nós, como vendedores, a gente não conseguia dar uma personalização e ter essa conversa com os clientes. Então, na hora de ajustar um terno, deixar um terno sobre medida, era de forma muito rápida. A gente ia lá, ajustava e não tinha como a gente errar no ajuste. Já era muito automático, a gente ia lá, marcava e já mandava para o alfaiate. Na maioria das vezes, quando a gente fazia essas marcações, vamos dizer, rápido, e não erradas, os clientes normalmente voltavam, pois vestiam na casa deles, voltava, falava, poxa, não ficou do jeito que eu queria. Então, quando ele voltava no meio da semana, por exemplo, numa quarta-feira, numa terça-feira, não tinha aquele movimento. Então, a gente já conseguia dar toda essa atenção para eles. Então, a gente atendia ele, entendia mais o problema, entendia mais o que ele estava procurando. Como a gente já estava trabalhando muito tempo nisso, a gente já sabia praticamente o perfil de cliente que a gente atendia. Criava essa conexão, entendia mais sobre o cliente. Então, a gente pegava o terno, subia lá, fazia alguns ajustes. Para você ter ideia, tinha vezes que a gente nem ajustava nada, nem reajustava, já descia o terno, a pessoa vestia e falava, poxa, era desse jeito que eu queria. Acaba sendo um efeito placebo, né, vamos dizer assim. Mas por quê? Porque ele se sentiu acolhido, se sentiu personalizado. E por quê? Porque eu escutei ele, escutei o que ele queria. Simplesmente por essa conexão, ele viu que o terno ficou do jeito que ele queria. Talvez você tá aí pensando, poxa, eles nem ajustam e já enviou, pô, aí não. Mas eu quero que você extraia a informação principal. Você escutar o cliente vai fazer toda a diferença no serviço que você entrega. E se alguma dessas situações já aconteceu com você, deixa um comentário aqui embaixo para eu saber. É sempre bom essa troca de ideia, porque realmente, quando a gente trabalha com pessoas, acontecem essas situações adversas. Então deixa a sua experiência ali embaixo, deixa o seu comentário aí para eu entender alguma situação atípica que já aconteceu aí com você. Erro número 2, a falta de clareza na comunicação. Imagina, você vai para uma consulta médica, o médico começa a te fazer algumas perguntas sobre X, Y, Z e simplesmente fala que a consulta acabou e depois vai enviar uma mensagem para você com os próximos passos. Você vai sair da consulta simplesmente sem entender nada, achando que a consulta foi muito ruim, que ele não te atendeu bem. Isso considerando que ele fez toda a parte técnica ali, o médico fez toda a parte técnica, fez tudo, mas mandou o cliente para casa e iria passar mais informação depois. Simplesmente por essa falta de comunicação, essa falta de clareza, a pessoa vai acreditar que o médico não atendeu ela bem, é claro. Nesse conceito que eu dei, exagerado, não atendeu mesmo. Mas a falta de clareza aumenta muito essa chance do cliente achar que o serviço foi ruim. Se ele não entendeu o próximo passo, se ele não entendeu o que você está fazendo, ele talvez vai achar que você nem se esforçou na hora de entregar o serviço para ele, na hora de executar o serviço. Um cliente que entende sempre os próximos passos, ele está muito mais propenso de continuar o serviço com você. Ele está engajado com você, pois ele sabe o que você está fazendo, ele sabe o que esperar de resultado, de benefícios, ele sabe qual que é o próximo passo. O próximo passo é o quê? Você vai enviar algum produto, vai indicar algum produto para ele, o próximo passo é uma outra consulta, o que vocês vão falar sobre essa outra consulta? É você ter essa comunicação com ele. E outro tópico em relação à falta de clareza, principalmente da comunicação, é você não ficar usando termos muito técnicos na hora de explicar para ele. Lembre que o cliente ele não fez a faculdade que você fez, ele não sabe todos os termos técnicos. Às vezes ele pode até confirmar, não, sim, doutor, eu entendi. Mas às vezes ele não entendeu nada, chega em casa, poxa, que consulta foi essa? Eu não entendi nada que ele falou. Entra no tópico que eu comentei, não cria essa conexão com ele. E no longo prazo isso é muito ruim. Então use sempre o modelo, explique, confirme e reforce sempre o necessário. E no final pergunte, olha, ficou bem claro? Tem algum desses tópicos que eu comentei com você, que você quer que eu aprofunde, que talvez não tenha ficado tão claro? Você ficou com alguma dúvida do próximo passo? Você ficou com alguma dúvida da dieta que eu te passei, do treino que eu te passei, da próxima consulta? Você ficou com alguma dúvida? Realmente tenha essa conexão com ele, pergunte, tente entender, escute, que é o erro número 1. Então, tenha uma comunicação bem clara com o seu cliente, para não ter nenhum erro e vocês estarem na mesma página. Agora vamos para o erro número 3. Esse erro aqui é tão óbvio, mas mesmo assim eu vejo muitos profissionais não tendo esse
esse comprometimento, que são os atrasos e falta de organização. Eu tenho certeza que você já ficou 5 minutinhos esperando em uma fila, 5 minutinhos esperando na sala de um consultório, ou esperando um Uber chegar, ou alguém chegar. Esses 5 minutinhos pareceu 30 minutos, pareceu 20 minutos, 1 hora, porque quando a gente tem tédio, quando a gente está esperando algo, a gente quer que aquele algo chegue de uma vez e parece que passa 1 minuto. Isso aí é do ser humano. E você deixar o seu cliente esperar, nem que seja 5 minutos, 10 minutos, isso aí mostra uma falta de compromisso extrema. Quando eu chego em um lugar e o profissional faz eu ficar esperando, olha, não vou falar nada pro profissional, é claro, mas na minha cabeça eu fico pensando, olha o jeito que ele tá valorizando o meu tempo. E por outro ponto, quando eu chego lá, o profissional já tá me aguardando, já tá com tudo pronto, tudo organizado para nossa conversa, tudo organizado para os próximos passos. Eu sinto que o meu tempo foi valioso, ele tá valorizando o meu tempo e acaba que ele vai me atender de forma ainda mais pontual. É claro, eu tô trazendo esses exemplos para ficar ainda mais claro para você, mas atrasos e falta de organização é algo que você não pode nem passar perto. Eu já vi muitos personagens, os alunos sentados na sala de espera da academia esperando 20, 30 minutos para o personal chegar. Isso aí demonstra que o personal está tirando o tempo do aluno para nada, não está valorizando o tempo do aluno. A gente sabe o tanto que o nosso tempo é importante. Então, nesse erro número 3, valorize o tempo do seu cliente. Cada minuto vai importar. Já planeje tudo o que vai acontecer até essa organização e oferecer um serviço ainda mais pontual para ele. Erro número 4, pós-atendimento inexistente. Olha, se você não sabe, um atendimento de qualidade, ele não é só na hora ali do frente a frente, onde você está entregando o seu serviço, vamos dizer assim. A gente pode dividir até em 3 passos. A pré-consulta, consulta e a pós-consulta. O pré-atendimento, atendimento e o pós-atendimento. A mesma coisa na venda. A pré-venda, a venda e a pós-venda. Se você não separar em 3 tópicos, você vai ter uma retenção muito baixa com os seus clientes aí no seu consultório, no seu estabelecimento. Quando eu falo de pré-atendimento, pré-consulta, é você enviar uma mensagem para a pessoa lembrando da consulta. É claro, se você marcou há 1 mês atrás, já envia na semana, já envia no mês. Olha, sua consulta é nesse mês, sua consulta é nessa semana. Ela, fulano, boa tarde, tudo jóia. Olha, passando para lembrar que a sua consulta é nessa semana, na quarta-feira, às 3 horas. Tenha uma boa tarde. Depois, no dia, você pode lembrar novamente, olha, sua consulta hoje está marcada com o doutor tal, às 3 horas. Sempre tendo essa personalização e sempre lembrando o cliente, vai reduzir ainda mais seu churn, que seria o cliente marcar e não ir. É claro que alguns consultórios não passam por isso, mas, por exemplo, nutricionista, isso tem muito, a pessoa marca, mas simplesmente não vai. Então, você se manter constante até a consulta. Na consulta, você corrigir todos esses erros que eu te falei acima, escutar mais o cliente, criar essa conexão com ele, perguntar mais, ter uma consulta realmente premium. Quando eu falo do terceiro, que seria a pós-consulta, o pós-atendimento, é você perguntar posteriormente se ficou alguma dúvida, porque às vezes o cliente não teve uma dúvida na hora, mas quando estava pegando o Uber para ir para casa, ele apareceu uma dúvida na cabeça dele. Então pergunta, olha, ficou alguma dúvida? Ficou bem claro o planejamento que eu te passei? Olha, tudo que a gente conversou ficou muito claro, então você se mostrar presente até mesmo pós-consulta. Esse pós aqui, eu vou fazer alguns vídeos depois, a gente fala de follow-up, é você sempre estar reanimando o cliente ali, sempre se manter constante. Isso aí é a parte fundamental da venda. E quando eu falo de venda, talvez pode ficar um pouco embaralhado aí na sua cabeça, poxa, mas é consulta, Rian. Mas isso aí é venda, você está vendendo seu serviço, você está vendendo a ideia que você consegue resolver o problema da pessoa. Então, tudo vai ser venda. Nesse vídeo aqui eu tô te vendendo que esses aqui são 5 erros mais comuns. Isso aqui é uma venda. Tudo que eu peguei de toda a minha experiência com todos os profissionais já trouxe aqui em 5 erros. Eu tô te vendendo que realmente você consertar cada um desses erros vai fazer diferença aí para você. Talvez alguns você vai entrar na sua cabeça e você vai falar, poxa, isso aí eu já sabia. Mas muitos profissionais cometem esses erros toda hora. Eu já cansei de ir em consultório, fisioterapeuta, e os profissionais cometerem mais de 3 erros dessa lista. Isso aí eu vejo muito. E atendimento normal, igual eu já trabalhei muito em shopping que eu comentei, eu vejo muitos profissionais cometendo até esses 5 erros de uma vez só. É complicado e provavelmente você já deve ter escutado de atendimento ruim. Entra muito em questão nessa base. Então, para fechar esse erro número 4, tenha sempre um cronograma de pré-consulta, consulta e pós-consulta, principalmente o pós, porque você vai sempre estar se mostrando constante ali para a pessoa marcar uma próxima e você criar essa conexão. Olha, uma estratégia bem rápida aqui, siga o seu seguidor nas redes sociais dele e se mantenha engajado com ele. Sempre tá curtindo os
stories, sempre tá curtindo os posts, veja o que ele tá fazendo, envia uma mensagem, responde o stories. Isso aí vai aumentar ainda mais a retenção do seu consultório, do seu estabelecimento, e vai fortalecer ainda mais esse terceiro tópico, que é a pós-consulta. Erro número 5, não personalizar a experiência. Você já teve aquela sensação de ser apenas mais um em um lugar, apenas mais um cliente, e é exatamente assim que os seus clientes se sentem quando você não fornece essa experiência personalizada. E quando eu falo de personalização, vai muito além da gente ir pelo básico, que é lembrar pelo menos o nome do cliente, ficar com o nome dele fixado, você sempre tá chamando ele pelo nome. Olha, João, a gente vai fazer isso, isso, aquilo. Você entendeu, João? Olha, João, olha isso, é aquilo. Você sempre tá falando o nome dele. É um tipo de personalização, mas eu não quero que seja apenas isso. Você realmente entender as especificidades de cada cliente, você entender as dificuldades, os problemas que ele quer, os sonhos, você ter isso tudo como base. Isso aí vai ser extremamente relevante para você criar essa personalização. Por exemplo, aqui na minha agência, eu tenho um material de cada cliente, o que ele mais quer, as dores que ele mais tem. Então, todo atendimento que eu faço, principalmente na parte estratégica, vai ser sempre para saciar ainda mais essas dores que ele tem, essas dúvidas que ele tem. Por exemplo, o cliente entrou comigo e a principal dúvida que ele tem é como produzir conteúdo. Ele não entra na cabeça dele como produzir conteúdo. Então, para que eu vou ficar focando em atendimento, sendo que a principal dor dele é produção de conteúdo? Então, a gente vai focar nisso. Eu vou passar materiais de produção de conteúdo, eu vou puxar agentes de inteligência artificial para ajudar ele nessa produção de conteúdo, eu vou usar o máximo de materiais que eu tenho, vou prestar consultorias para ele sobre criação de conteúdo para realmente tirar essa dúvida para ele e criar algo personalizado. Se a maior dúvida que ele tem sobre atendimento, então vamos fazer uma consultoria personalizada para ele sobre alinhamento comercial, criar um script de venda para ele, um script de venda que ele vai seguir tópico a tópico, usar inteligência artificial para ajudar ele nesse processo, principalmente para quebrar objeções, deixar tudo mais fácil para ele. E eu não estou falando de copiar e colar, mas sim entender os conceitos mais aprofundados, realmente criar essa personalização. E eu quero que você faça isso com todos os seus clientes. E tudo que eu estou falando é sempre na intenção da gente reter o cliente ficar com você não um mês, não 2 meses, não 3 meses, mas ficar com você há anos. E é ele ficando há anos com você que a gente vai entrar naquele conceito que a gente comentou no começo do vídeo, sobre previsibilidade. Você tendo previsibilidade, você sabendo quando você vai faturar próximo mês, isso te dá caixa para você conseguir investir em novas oportunidades, você investir em novas coisas para aumentar ainda mais os entregáveis do seu cliente. Um dos principais tópicos da previsibilidade realmente é essa retenção. E como a gente vai reter os clientes é não cometendo esses 5 erros e ajustando cada tópico que eu comentei nesse vídeo. A retenção vem principalmente do atendimento que você oferece. Para você ter ideia, o seu atendimento é ainda mais importante do que o resultado que você oferece. Pode ser novidades para você, mas quantas vezes você já viu um nutricionista, um personal ou qualquer outro profissional executando um serviço ruim? A pessoa às vezes entende que o serviço dela é ruim, mas simplesmente porque conseguiu se conectar com a pessoa, conseguiu ter esse vínculo com a pessoa, ela fica com ela por mais meses. Voltando no exemplo, você vai no barbeiro, ele corta seu cabelo tudo errado, porque você não larga ele? Porque, poxa, você tá lá conversando com ele todos os meses, você já teve essa conexão com ele, então no próximo mês você já fala pra ele, poxa, você fez aquele erro. Então, entra no conceito que eu falei, o seu atendimento, a conexão que você vai ter com o seu cliente é até mais importante do que o resultado que você oferece. Eu comentei, é contraditório, mas fique com isso bem fixo na sua cabeça. Olha, agora revisando aqui, passando para você realmente não cometer esses 5 erros, vamos relembrar. Erro número 1, não escutar o paciente. Erro número 2, falta de clareza e comunicação. Erro número 3, atrasos e falta de organização. Por favor, valorize o tempo aí do seu cliente. Erro número 4, pós-consulta inexistente. Quando eu falo de pós-consulta, lembre também da consulta e a pré-consulta. Faça sempre os 3 tópicos, as 3 etapas serem a melhor experiência para o seu cliente. Erro número 5, não personalizar a experiência. Então, lembrando, chame o cliente pelo nome. Não esqueça desses 5 erros e quando você estiver cometendo ele, lembre desse vídeo, volte nesse vídeo se for necessário e veja ele quantas vezes forem necessárias. E se você quer ter um acompanhamento ainda mais personalizado comigo e toda a minha equipe, eu te convido a clicar no link da descrição para saber mais. Meu nome é Rian Ribeiro e até a próxima.